A gente abre espaço aqui no Maringá Post para mais um bate-papo, um papo com especialista, e hoje a gente recebe com muito carinho o professor Dr. Gabriel Bertin de Almeida. Professor Gabriel é, na verdade, advogado criminalista, ele que é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, mas também possui graduação em Filosofia, mestrado e doutorado em Filosofia, e é professor também do curso de Direito. E ele está com a gente hoje para falar sobre um assunto extremamente interessante. A gente vai falar sobre o aumento da produção de programas midiáticos, né, de conteúdos midiáticos, sejam nas mais diferentes, nos mais diferentes espaços midiáticos, inclusive nos canais de streaming, de conteúdos criminais. E com a gente, ele vai tratar desse assunto. Tudo bem? Como que você está? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Ronaldo. É um prazer enorme estar aqui com você no Maringá Post. Professor, me explica por que nós temos aí uma, uma quantidade tão significativa de produções midiáticas hoje abordando crimes. E essa, digamos assim, é um conteúdo que, na verdade, a gente tem visto com muita frequência esses conteúdos, mas o crime parece que sempre ganhou bastante espaço midiático, né? Sempre atraiu muita gente na mídia. Pois é, esse é um assunto que eu acho que sempre existiu. É um tema, né, que sempre gerou interesse. Eu acho difícil essa afirmação de que teria havido um aumento da produção, né? Por quê? Porque talvez o que tenha havido é um aumento das plataformas, né? Não sei, né? Não sei dizer isso precisaria de números, né? Mas eu quero dizer o seguinte: o interesse pelo crime é algo que existe desde sempre, né? Na antiguidade, você pode pensar em outras situações como os suplícios na Idade Média, né? A forma como se desenrolavam os julgamentos na Inquisição e o interesse que isso tinha, né? Que gerava na população. E você pode andar mais no tempo e chegar até aqui mais próximo, e a gente vai se lembrar dos programas policiais que existiam com mais ênfase, ainda existem, mas eu acredito que hoje eles sejam mais sutis, né? Mas eram muito mais agressivos na maneira como retratavam o crime e o acusado, com uma exposição grande, e as pessoas almoçavam, né, vendo esses programas, e isso é algo bastante evidente. E atualmente, a gente, além das plataformas tradicionais, que sempre retrataram o crime, né, você pensa no cinema, o cinema sempre retratou situações, né, criminosas. Quantos filmes tem que não tem como personagem o Al Capone, e muitos outros, crimes de máfia, Poderoso Chefão, né? E a televisão também, né? A partir depois do cinema, quando ela se populariza, ela sempre fala do crime. Os jornais impressos sempre venderam muito noticiando, né? Alguns jornais especializados nisso, mas mesmo os grandes jornais, né, eles trazem reportagens sobre crime. A televisão, no telejornalismo também, o rádio também, ou seja, o crime está em todo lugar, né? Está em toda a plataforma. E o que talvez tenha mudado é que hoje, com a internet e com o streaming, né, a gente tem mais mecanismo, tem mais meios de divulgação disso, não é? Então, você tem aí Netflix e similares, com produções próprias, né, que independem do cinema. Então, em primeiro lugar, assim, eu coloco em dúvida, né, como você mencionou, como quem estudou filosofia, né? Então a gente tem um hábito de criar problema, né, e não de resolver os problemas. Então, acho que esse é o primeiro problema que eu criaria. Será que aumentou mesmo? Essa é uma dúvida que eu de fato tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa é
é um interesse peculiar do ser humano, desde sempre, e que talvez exista sempre. Um ponto interessante nisso, você falava para mim um pouco antes da gente começar a conversa, é que, embora o crime seja tratado, né, nas mídias, e ele muitas vezes é um objeto de ficção, na verdade, né? Na mídia, com muita frequência, ele é ficcional, né? Embora existam programas específicos que retomem casos concretos, né? Me parece que a grande maioria, né, a boa parte das produções sejam fictícias. Mas você comentava para mim que a vida do criminalista, na verdade, encontra situações que a mídia sequer, inclusive, consegue dar conta de tratar, de abordar, porque parece que a vida real ainda é mais rica, mais interessante, mais surpreendente nos crimes. É isso mesmo, doutor? Essa também é uma constatação que não é fácil de fazer, né? A ficção no cinema, na literatura, é muito hábil em retratar, em criar crimes, né? Pensa no Shakespeare, Victor Hugo, Dostoiévski. Você encontra situações criminosas muito interessantes, muito peculiares e às vezes inverossímeis. Pensa no Conan Doyle, né? Retratando histórias do Sherlock Holmes. Mas, por outro lado, com uma vivência já grande no acompanhamento de processos criminais, você nota que a realidade não fica atrás da ficção, com certeza. É muito comum você ver situações que, se narradas, muitos processos são sigilosos, né? Outros são divulgados, mas você nota que existem muitas situações que as pessoas não acreditariam, que são aparentemente inverossímeis, seja de crimes econômicos muito complexos e peculiares, seja de crimes com uso de violência, seja, né, de crimes sexuais. Enfim, eu tenho para mim que a ficção ela não é inverossímil na medida em que a realidade ela também não tem uma lógica linear cartesiana, né? Ou seja, tudo é possível nesse mundo. Não dá para dizer assim, quando você assiste, às vezes, algo na ficção que te surpreende, você fala, não, mas isso daqui não aconteceria na vida real. Não. Eu me lembro de já ter, no passado já mais distante, essa sensação, mas há muito tempo eu não tenho. É, Pode ser essa, assim, uma cena super surpreendente, com um final totalmente imprevisível. Eu falo, podia ter acontecido tranquilamente. quando você começou esse percurso na atividade, na advocacia criminal, às vezes ainda você tinha essa impressão que isso não aconteceria. Sim. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Nada me surpreende. Olha só que coisa. E você acha que, de alguma forma, esses programas, esses conteúdos que são apresentados mediaticamente sobre crimes, eles ajudam na compreensão da própria sociedade, do próprio tema do direito, do, da criminalidade, auxiliam de alguma forma a sociedade ou não? Pois é, isso também é algo conflituoso, né? A maneira de ver isso, a utilidade social. Primeiro, a gente nota que a atividade de imprensa e a atividade cultural, né? Quando eu falo de imprensa, eu estou falando de rádio, TV, jornal, etc. Ela é um negócio também, né? Ela tem função social, mas ela é um business. Ou seja, ela tem que vender um produto, Claro. né? E o cinema e a TV na produção não jornalística, mas cultural, e os outros meios, o teatro, seja lá o que for, ela também é um negócio, né? E também precisa ter público. Ou seja, ela tem que gerar, ela se vende, né? Ela tem que gerar atenção, tem que trazer público, né? Tem que fazer sentido, tem que ser rentável, etc. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Que a gente deve levar em consideração. As pessoas gostam disso, logo vendemos isso.
não é? Você pega a Lava Jato, por exemplo, para mencionar um exemplo, né, uma situação recente, todo mundo conhece, mesmo os mais jovens, que durou muitos anos e que foi objeto de páginas e páginas de jornais impressos, de textos e textos dos jornais online, de muitos minutos, todo dia, sem exceção, sem parar, não é? Por que isso? Porque as pessoas gostam de ouvir, de ler sobre isso, né? Ou seja, então uma premissa que parece evidente é um grande produto. O crime é um grande produto, né? Agora, deixando a perspectiva negocial de lado, né? E pensando na social, a gente tem um terreno mais problemático, né? A liberdade de imprensa é um postulado, né, indispensável do Estado Democrático de Direito, ou seja, retratar, noticiar o crime, né, e retratá-lo de alguma maneira tem essa função, né, enfim, da população conhecer o que acontece, seja de crime de agente público, seja crime de particular. Mas, por outro lado, essa divulgação pode trazer consequências indesejadas para algumas pessoas. Pensa na vítima, por exemplo, na família da vítima, que tem que ficar revisitando aquele assunto delicado, de um homicídio de um familiar, de um crime sexual de um familiar, né? Então, esse é um ponto de conflito, né? Entre esse interesse público na divulgação e, ao mesmo tempo, o interesse que também se pode dizer público, porque todos temos o interesse de proteger a vítima, por exemplo, né? Claro. Vamos dizer, num comedimento na maneira pela qual você divulga isso, né? A gente tem que pensar também no interesse do próprio acusado, não é? Então, as pessoas que são acusadas de crime, na maioria das vezes, não são criminosos habituais, serial killers ou serial alguma coisa, né? Muitas vezes são pessoas normais, que têm uma vida correta e que em algum momento deslizaram, né? Tiveram um deslize momentâneo, episódico, e praticaram um ato criminoso, não é? Sim. Então, ok, então, né, essa pessoa deve pagar por isso, deve sofrer a pena que a lei prevê, deve cumprir essa pena, deve ter um julgamento justo, mas, ao mesmo tempo, não parece razoável, do ponto de vista social mesmo, que essa pessoa seja execrada, que as notícias sejam dadas com sensacionalismo, não é? Ou seja, de maneira desproporcional ao fato em si, não é? Então, essa é a dificuldade de fazer o balanço entre esses, né, entre esses bens, vamos dizer assim, entre esses interesses que estão em jogo quando se fala de um crime. E o conflito é esse, né? Qual é o limite? Até onde podemos ir? Talvez esse seja o ponto mais desafiador quando a gente trata de crimes, né? Identificar justamente o limite. Isso. É, Você sempre vai ter pessoas ali que estão envolvidas, estão sendo expostas, e a gente pensa muito pouco, às vezes, nas vítimas, e nas vítimas que você pode estar fazendo, né? Novas vítimas, porque por mais que, por exemplo, você tenha ali um criminoso, como você mesmo citou, que precisa pagar por aquilo que ele cometeu, às vezes o pai do criminoso paga junto, a mãe, o irmão, o filho, a filha, que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com aquela história, mas que passam a ser tratadas também como criminosas. é verdade. É, me veio à cabeça, nessa nossa conversa aqui, um exemplo de atuação da mídia que acaba gerando reflexos negativos do próprio ponto de vista da justiça. Então, vamos voltar ao exemplo da Lava Jato. A mídia vendeu muito com a Lava Jato, né? Faturou muito com isso.
E é evidente que a divulgação daqueles crimes gravíssimos era necessária, indispensável até, né? Mas reparem que, nesse caso, a mídia acaba gerando um movimento ali, um apoio popular, né, que ela fomenta de maneira deliberada, às vezes não divulgando deslizes do acusador, deslizes do juiz, deslizes do tribunal e apoiando de maneira cega, não é? E depois que as coisas se acalmam um pouco, então você gera uma opinião pública tão favorável que quase tudo passa a ser possível do ponto de vista jurídico, entende? Prisões com tempo excessivo, prisões de pessoas que, na técnica jurídica, não deveriam ser presas, conduções coercitivas que sequer existiam e que passam a ser usadas, sem que a pessoa tivesse sido intimada antes, não tivesse comparecido, e muitas outras situações, todo mundo está cansado de saber aí, que, né, que acontecem nesses momentos de muito calor, e que tem o papel da imprensa como um aliado muito relevante, não é? Porque gera essa aceitação muito forte. E quando as coisas se acalmam, né, o fogo abaixa, esses deslizes, esses exageros vêm à tona e acabam prejudicando a própria operação e geram impunidade, não é? Como a gente está vendo agora, por exemplo. No caso da Lava Jato em particular, não é? Então, dá para dizer que existe uma corresponsabilidade da imprensa, né? Que devia ser mais pé no chão e devia explorar o crime também, lógico, mas explorar, de alguma maneira, o fato de que o processo tem regra a seguir, né? Ele segue regras. E entende? Então, quando a imprensa fica muito parcial, né, e ela se coloca de uma maneira, de um lado ali, de maneira muito clara, ela pode gerar esses efeitos deletérios, né, e prejudicar o fim da história. Doutor Gabriel, é interessante que a gente começou aqui a nossa conversa falando sobre as produções midiáticas que tomam como referência o crime, né? E a gente vai conversando e vai percebendo que a produção midiática que faz uso do crime como ferramenta de ficção e a produção midiática que toma o fato concreto, né, do crime em si, até no aspecto noticioso, no final das contas, parece que as duas coisas acabam se confundindo. É como tanto a ficção quanto o fato em si, eles se tornam um produto da mesma forma e que acabam criando um espetáculo da mesma, de iguais proporções. Então, acaba não havendo tanta diferença entre ficção e realidade. Na mídia, o crime é um produto sempre. Daria para a gente concluir mais ou menos dessa forma? Sim, acho excelente a sua observação, porque o crime é um fenômeno do passado. E como todo fato histórico, ele é reconstruído de maneira defeituosa, não é? É uma ingenuidade epistemológica você achar que você reconstrói o que aconteceu no passado de maneira precisa, não é? Ainda que seja recente, porque você reconstrói vendo documento, É sempre ouvindo reconstrução. testemunhas, né? Ou seja, toda reconstrução de fato é, por natureza, defeituosa. Ela E faz uso de sendo, fragmentos. exatamente, e sendo defeituosa, ela vai ser sempre passível de interpretação, vai ter alguma subjetividade enfim, na compreensão daquilo, né? E essa subjetividade é que gera as interpretações possíveis que fazem com que a análise de um fato real
se pareça com a ficção, né? Porque, na verdade, são interpretações, é a sua impressão daquilo, e a sua impressão leva em conta as suas características pessoais, a sua vivência, né? Que é diferente das outras pessoas. Então, isso é verdade, a gente nota isso mesmo com muita frequência, assim. Assim como a interpretação que o leitor faz de um livro, né? Então você vê lá o Rei Lear do Shakespeare, aí você vê uma situação de crime e as pessoas leem aquilo de maneira diferente, né? Porque, enfim, cada um usa o seu background ali, né? A sua experiência para fazer o seu juízo de valor sobre aquilo. Eu acho que, pela conversa que a gente teve aqui, que a gente poderia dar sequência, inclusive, mas, enfim, o tom que a gente traz essa conversa é para pensar com bastante carinho e até de maneira reflexiva na maneira como a gente muitas vezes aborda o crime e até a própria sociedade, como que ela consome esse tipo de conteúdo, né? Eu acho que a gente pode colocar um ponto de interrogação aí. Assim, porque as pessoas, a primeira pergunta que você me fez eu não te respondi, né? Você perguntou por que as pessoas gostam tanto disso. Eu, né, acabei falando de outra coisa e a gente seguiu a conversa. Mas essa resposta é importante e ela não é fácil, né? Existe uma resposta psicológica já antiga sobre isso, que é o fato de que as pessoas gostam daquilo que foge do padrão, não é? As pessoas têm um prazer em ter uma curiosidade, acho que é a palavra mais correta, para aquilo que foge do padrão, né? Então, isso ajuda a explicar por que as pessoas gostam de ver situações criminosas. Elas querem entender como é que se chegou naquilo, como é que funciona a pessoa que praticou o crime, né? E isso tem por trás o fato de que a maioria das pessoas tem um padrão moral que elas não quebram, ou quase sempre não quebram, né? Padrão moral, às vezes com foco com um fundo religioso, às vezes não. E então, essas pessoas, que acaba sendo a maioria, né, que quebram esse padrão moral de uma maneira mais irrelevante, que não chega a ser criminosa, né, elas não podem dar vazão a desejos que elas têm por conta dessa restrição moral, ainda bem, né, senão ia ser uma bagunça, mas elas conseguem dar essa vazão, ter essa satisfação, vendo outro fazer. Né? Então, essa é uma explicação psicológica antiga e consolidada, né? Que ajuda a gente a entender por que a gente gosta disso. Né? Porque a gente vê outro fazendo aquilo que a gente não pode fazer. Né? Porque a gente tem essas restrições que, enfim, ainda bem que existem. Né? Ainda que seja do padrão, né? Vamos dizer aqui, ainda que seja algo que esteja no campo do inconsciente, né? Mas Ah, está no campo dos desejos, né, doutor? sim, exatamente. Sim, porque a gente vê isso, né? Tanto nos crimes ficcionais quanto nos crimes reais, retratados nessas muitas plataformas, existe um conteúdo irracional. É muito claro, não é? Não são muitos os crimes, embora existam, que sejam praticados de maneira racional, né? Sabe? O sujeito programa tudo, tem um custo-benefício calculado, né? Fala assim, a minha chance de ser pego é pequena, então matematicamente vale a pena, vou ter o benefício tal, entende? Isso é exceção, não é a regra. A regra do crime é irracional. Ele pratica porque ele dá vazão a um desejo que ele não controla. E isso é assim também nos crimes econômicos, em que eu atuo mais e acabo conhecendo mais. Você pega na Lava Jato ali, você tem algumas pessoas que visivelmente gostam e não conseguem controlar aquele prazer que eles têm de fazer algo errado e de estar naquela sensação de perigo, se vai ser pego ou se não vai. É muito evidente isso. Né? E a maior parte das pessoas conseguem se conter, né? E, portanto, não praticam crimes, pelo menos habitualmente.
Então, esse é um assunto, de fato, muito interessante. É, eu acho que essa parte, inclusive, dessa discussão que a gente está finalizando aqui, tratando do irracional, desse desejo, dessa coisa de jogar com o perigo. Olha, isso rende uma outra conversa. É verdade. Toda a nossa conversa, inclusive, com um tom filosófico que lhe é peculiar. Obrigado, viu, doutor? Eu é que agradeço. Foi um prazer enorme conversar com você, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria falar contigo, viu? Espero que a gente tenha outros encontros aqui. Tá joia. Nós conversamos hoje com o doutor Gabriel Bertin de Almeida. Doutor Gabriel, ele é professor de Direito, também graduado em Direito, graduado em Filosofia, mestre e doutor em Filosofia, e falou com a gente hoje aqui no Maringá Post. Obrigado a você que nos acompanhou nesse vídeo, e o conteúdo fica disponível para você no YouTube e também no site do Maringá Post. Professor, mais uma vez, obrigado, um grande abraço. Até mais.